Mas vamos lá, Marcelo, quero te cumprimentar, um bom dia para ti, nós vamos entrar nesse assunto, vamos por partes aqui, detalhar para os ouvintes, né, a respeito desse assunto. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Rivelino, bom dia, Jota, ouvintes da Rádio Pitangueira. Hoje estamos aqui, né, uma vez mais retornando ao microfone. Sempre foi um prazer falar no microfone da Pitangueira, mas hoje nem tanto, né, porque viemos tratar de uma matéria chata, delicada, constrangedora, mas eu vim aqui e fiz questão de vir aqui, Rivelino, no teu programa, falar para ti, para os teus ouvintes, diante da seriedade da tua pessoa, do gabarito do teu jornalismo. E eu estou aqui hoje de uma forma bastante transparente, aberta, para falar tudo. Sim. Contar, não a versão, porque versão se conta quando não se fala a verdade. Eu vou contar a realidade dos fatos, tais quais eles ocorreram. Tu foi pego de surpresa naquela publicação, porque ali vê que tu tá até comendo alguma coisa, ali o pessoal tá te perguntando, tu não percebeu que estava sendo filmado, que tu estava sendo gravado quando vê essa reportagem. Conta como que transcorreu para nós entendermos essa parte aí também. Rivelino, eu ao longo da entrevista vou contar como é que foi a nomeação desse cargo, como é que eu ocupei o cargo e tal. Mas em relação à entrevista, na verdade, eu ocupava esse cargo desde dezembro, né? Nunca foi escondido, nunca fiz nada às escuras. Todo mundo sabia, ou quase todo mundo sabia, que eu ocupava um cargo no âmbito estadual. Até corrigia algumas pessoas que me diziam ou me cobravam, tu ocupa um cargo junto ao gabinete do deputado Capuani. Eu dizia, não, meu cargo é vinculado à Secretaria da Agricultura. Quer dizer, eu mesmo falava. Eu não tinha nada para esconder. Eu trabalhava como advogado, eu sou advogado, não sou técnico veterinário, né? Na verdade, eu estava trabalhando, estava indo até o meu escritório, quando fui abordado por uma pessoa que eu vi que não era daqui. Tu percebeu que não era daqui? Percebi. Que era o Giovanni Grisotti, no caso. Não era ele. Não era ele. Não era ele. Era um produtor dele, que a gente conhece todo mundo, né? E eu estava chegando no meu escritório, acessando a rampa ali do prédio, e quando veio uma pessoa do nada, saiu uma pessoa do nada, correndo, doutor Marcelo, e eu olhei, e até me parecia, eu não vi a reportagem, mas me disseram que eu estava comendo alguma coisa, eu atentei para a pessoa, e como eu sempre faço, eu sou solícito com todo mundo, e procuro ser gentil, a pessoa me abordou, e perguntou alguma coisa se eu ia atender no escritório, me parece que eu falei que sim, que estaria à tarde, depois que me falaram que era um produtor do Giovanni Grisotti. Quer dizer, me tirando para bandido, né? Me tirando para marginal. Quando ele poderia simplesmente falar comigo, marcar uma entrevista, nós falaríamos sem problema nenhum, até porque o que eu fiz, que na verdade se mostrou errado, e eu não vim aqui para justificar nada do errado, eu vim para falar de coração aberto. Era tão limpo para mim, mas depois se mostrou errado, mas era tão de boa fé que eu nunca escondi, o meu escritório nunca foi clandestino, o meu escritório sempre esteve de portas abertas, eu atendo por semana mais de 100 pessoas, quer dizer, se eu tivesse algo para esconder, eu atenderia de portas fechadas, com hora marcada, nunca foi assim. Sim. Então eu fiquei assim, não fiquei chateado com a reportagem, porque eu gosto muito do jornalismo do Giovanni Grisotti, gosto muito, e gostaria de ter a oportunidade de dizer para ele mesmo, que eu sou fã, admirador das matérias que ele leva ao ar. Um jornalista consagrado, com prêmios internacionais, nacionais aí na área do jornalismo, só que a forma como ele me tratou, eu achei que foi uma forma muito marginal. Essa câmera escondida, quando eu sou aberto a todo mundo, quer dizer, me pegando ali de traição numa coisa que eu digo para todo mundo, quer dizer, eu vou atender à tarde, eu vou atender de manhã, eu não disse nada demais. Então, assim, essa forma, e depois isso foi pela manhã, essa câmera escondida, à tarde, que era um dia de atendimento, foi uma quarta-feira, eu estava no meu escritório com uma sala de espera com mais de 40 pessoas, lotada, quando eu vejo a minha secretária dentro da minha sala, muito nervosa, dizendo que estava um repórter com uma câmera na sala de espera, filmando todo mundo e colocando o microfone nas pessoas que queriam entrar. Quer dizer, puxa vida, faça diferente o jornalismo. As pessoas que olham a matéria, é claro que a matéria é bem feitinha, bem editada, bonitinha. Só que a forma como ele me tratou, eu achei assim uma forma desonrosa. Ele me tratou da mesma forma que ele trata um estelionatário, um marginal, um enganador, um embusteiro. Quer dizer, eu não me considero assim, eu sou uma pessoa de bem. Posso ter cometido um deslize, que de fato venho aqui para reconhecer, que
cometi um erro, mas o modo como ele me tratou, eu fiquei um pouco chateado. Bom, como é que foi essa parte de nomeação? Porque consta na matéria que tu teria sido nomeado por José Ivo Sartori há um ano atrás. Isto é real? Realmente foi pelo governador? Até porque o Polo, secretário da Agricultura, disse que não tinha conhecimento desta tua nomeação aí. Rivelino, só antes de entrar nessa parte assim específica, eu quero dizer uma coisa assim. Ó. Essa matéria foi veiculada na segunda e na terça da semana passada. E eu também fui pego de surpresa, porque eu não esperava que isso fosse acontecer, e da maneira como ela foi veiculada no ar. A partir dali, as redes sociais foram irrigadas com os vídeos e comentários e postagens, e eu, na verdade, não acessei nada, porque eu fiquei tão chateado, tão constrangido, que eu estava em Porto Alegre, né, tratando de outros assuntos, e acabei permanecendo lá para tratar desse assunto especificamente. E eu recebia de amigos assim prints, postagens de comentários muito agressivos quanto à minha pessoa. Então, assim, eu quero, sem cercear a liberdade de expressão das pessoas, porque isso é normal, e eu sou um defensor do livre-arbítrio, da liberdade de expressão, quer dizer, mas eu só quero que as pessoas também tenham em mente que é crime também curtir e compartilhar comentários e postagens ofensivas. Então, assim, eu tenho um pouco de cuidado, porque essa é uma hora que tu está fragilizado e as pessoas se aproveitam para dizer coisas que, na verdade, não teriam coragem de dizer, descarregam todas as suas amarguras, as suas frustrações, a sua carga negativa contra um fato que ocorreu. Quer dizer, então, tome um pouco de cuidado, até porque certos comentários que ultrapassem dos limites podem ser até objeto de processo judicial. Então, tem um pouco de cuidado, né? Porque a honra das pessoas, ela merece ser preservada. A questão do cargo. Quando o governador Sartori venceu a eleição em 2014, dentro daquele loteamento de cargos que é feito numa coligação, coube ao PMDB este cargo especificamente, que era o coordenador de programas vinculado a Itaqui. E aqui vem uma outra retificação que eu quero fazer. Na reportagem, você falou em Palmeira das Missões. Não, o cargo para o qual eu fui nomeado era para a Inspetoria Veterinária de Itaqui. Então, coube ao PMDB e especificamente ao deputado Capuani, deputado estadual, a indicação deste cargo. Muito bem. Na ocasião, um ex-vereador aqui de Itaqui que concorreu a deputado federal na eleição de 2014, ele foi indicado para esse cargo. E ali permaneceu por aproximadamente 1 ano e meio. Quando ocorreu a eleição municipal, em função dele não ter apoiado a candidatura local do PMDB, ele foi exonerado do cargo. Ali em novembro de 2016, ele foi exonerado. Ele permaneceu no cargo durante 1 ano e meio aproximadamente. Quando então, o deputado Capuani e o deputado Márcio Biolchi, que na ocasião ocupava a chefia da Casa Civil do governo Sartori, me chamaram e me convidaram para ocupar este cargo. Eu até fui surpreendido, porque eu nunca havia ocupado cargo público. Tu chegou aí a Porto Alegre nessa ocasião, não? Sim, fui a Porto Alegre, conversamos, e eu nunca havia ocupado um cargo de confiança, seja no município, no estado ou na União, dessa forma. Os cargos públicos que eu ocupei foram de vereador, que foram cargos eletivos, não é? Então, na ocasião, nós conversamos, e eu fui pego de surpresa, conversamos e foi me passado essa questão, que havia um anterior, que da mesma forma não cumpria expediente. Não cumpria as 40 horas semanais? Não cumpria da mesma forma que eu. Não cumpria o período de trabalho, que o cargo era representativo, que o cargo era político, que o cargo era meramente de aproximação dos produtores, de levar as demandas da Inspetoria Veterinária. Era um cargo que procurava levar e recolher as demandas e as reivindicações da classe produtora. Era um cargo que aproximava os políticos de Itaqui, que agendava audiências com secretários e com o próprio governador, e que não era preciso cumprir horário, embora constasse, como foi veiculado na reportagem, que
o cargo demandava 40 horas de trabalho. Pois exatamente, 40 horas semanais, né? E a princípio tu ficou como funcionário fantasma. Até então, o Marcelo Petrilli hoje está de carne e osso, presente aqui no estúdio. Mas lá na inspetoria veterinária, tu nunca compareceu em 12 meses. Não. Eu eventualmente até ia, eventualmente, veja bem, não se cumpriu o expediente. Mas o pessoal disse que tu não tinha conhecimento, Marcelo, do que tu ocupasse um cargo lá. Não, até essa questão eu fiquei um pouco chateado também, porque tem uma pessoa lá dentro da inspetoria que nós trocávamos e-mails, né? E as demandas que ele me passava, eu levei até o conhecimento do governo do estado. Eu estive na inspetoria em algumas oportunidades conversando com essa pessoa, né? Nós tratamos de assuntos da inspetoria. Então, é mais um fato assim que me surpreendeu. Mas os e-mails são a prova de que... Não que isso vá me absolver, Rivelino, eu estou apenas te contando alguns fatos. Esses e-mails foram trocados, vários e-mails, onde se pediam algumas coisas em relação à inspetoria, algumas pequenas obras de rotina, e eu sempre procurei levar até o conhecimento da chefia da Casa Civil ou até mesmo da Secretaria da Agricultura. Então, tinha conhecimento, então, de que tu ocupava esse cargo? Imagino que sim, porque a pessoa me chamava lá e me tratava como se eu fosse um veículo para levar as reivindicações, eu imagino que sim. Eu tenho os e-mails, eu até juntei na sindicância lá que foi aberta. Mas, enfim, só para voltar um pouquinho, sim. Depois nós podemos retomar esse assunto. Claro. Voltar um pouquinho na questão do cargo. E eu não digo impus uma condição, mas eu coloquei essa questão de que eu não poderia cumprir horário. Que o meu sustento, o meu ganha-pão é o escritório de advocacia. É nesse trabalho que eu atuo há 27 anos. Tu é testemunha, os ouvintes da Rádio Pitangueira são testemunhas que eu trabalho, atuo, falo, comento e vivo 24 horas o direito previdenciário. Coloquei essa questão lá antes da nomeação. E foi dito para mim desta forma, não, o cargo é representativo, o cargo é político, tanto que a efetividade... que é o cumprimento da jornada de trabalho, era confirmado por Porto Alegre, assim como era no meu antecessor, que também tinha a efetividade confirmada por Porto Alegre, sem cumprir o expediente. O teu antecessor, para deixar claro que é Sérgio Vieira da Mota, né? Outra coisa, Rivelino, que eu vi aqui assim, de peito aberto, eu não quero que as pessoas interpretem que essa entrevista seja um tribunal do júri, que eu vim aqui fazer a defesa, buscando a absolvição, que as pessoas me absolvam, ou o que me condenem. Não quero isso. Não quero que essa entrevista seja um capítulo de uma novela, onde eu fale uma coisa hoje, amanhã venha o fulano aqui, rebate, eu tenho que voltar no dia seguinte. Não é isso. Sim. Eu vim contar a história como ela é. E para contar a história eu tenho que falar algumas coisas. Óbvio. Não, e eu também vou ter que questionar aqui, nada pessoal, mas vou ter que pegar, digamos, forte alguns pontos aqui para a gente ver agora, Marcelo. E até porque tu é um cara inteligente, tu é um cara formado, tem boa formação, formado em Direito, conhece lei, tu é advogado, e tu está acostumado também a tribunais, então não dá para te comprar por bobo, né? Vamos partir desse princípio aqui, porque não dá para mim dizer questão de ingenuidade, ser bobinho, coisa e tal, não dá para levar o Marcelo por esse lado. Então, é a questão, por exemplo, aqui, Marcelo, se tu sabia desse cargo, desta condição, bom, consta ali, inclusive, Marcelo, num documento, diz aqui na matéria, estou com... imprimir, para mim ter aqui argumentações, que diz assim no documento: Petrini se compromete a fielmente desempenhar as atribuições do cargo e zelar pela preservação dos interesses públicos. Questão, 40 horas para cumprir, questão de trabalhar lá na inspetoria veterinária, quer dizer... Existe esse documento, tu assinou esse documento, se comprometendo fielmente a desempenhar as atribuições e preservação do interesse público. Mas, diante da reportagem, pelo que se viu, até porque eu não tinha conhecimento que tu tinha esse cargo público também, parece que nada disso tu conseguiu cumprir, o que tu comprovou assinando o documento, Marcelo? Sim, esse documento ele é assinado quando da nomeação do cargo. Porque assim, em dezembro, no início de dezembro, quando nós acertamos essa questão, não... vai ser dessa forma, tu vai trabalhar dessa forma, e que eu coloquei a questão de que eu até poderia ficar por um período curto, até eles encontrarem outro nome, e as coisas foram andando. Então, em dezembro, em 5 de dezembro, houve a publicação do edital de nomeação, e no final do mês de dezembro eu fui empossado, quando assinei esse documento. Verdadeiramente. Não vou
dizer que não, porque esse documento ele é o documento de posse onde tu te compromete a trabalhar. Ele existe esse documento. Existe, não. Como eu te falei, não há nada para esconder. Eu não vou chegar aqui e dizer que eu cumpri expediente, que eu ia na inspetoria, não. E como que fica essa parte? Não vim aqui para isso. Essa parte, Marcelo, diante do Marcelo Petrini, que fazia seus comentários, o Marcelo Petrini que foi um vereador super votado, o Marcelo Petrini que foi candidato a deputado, a prefeito, e teu nome agora ventilava sendo o principal nome do PMDB para ser candidato para o ano que vem. Segundo o Bruno do Uruguaiano, me deu uma entrevista aqui na Rádio Pitangueira, que é o representante do PMDB na região, aqui na Fronteira Oeste. Não, o Marcelo Petrini é o nosso principal nome, ele é o homem certo para ser candidato a deputado estadual em 2018 e representar a Fronteira Oeste. Como que tu vê essa parte moral e ética que tu defendia nos teus comentários, Marcelo, diante de uma situação dessas em que parece que teu comentário ia numa direção e a tua atitude foi contramão daí? Não, verdadeiramente, é uma incoerência, né, Rivelino, que eu não tenho como negar. Houve um deslize da minha parte, que até então, como eu te disse, dentro de uma, entre aspas, boa fé, porque eu te digo que se eu tivesse de má fé, eu agiria de outra forma. Eu até faria... Que seria, como outra forma? Ir lá na inspetoria, fazer um expediente meio camuflado, entendeu? Ir lá fazer um expediente alguns dias. Eu não ia. Eu não ia. Eu dizia para as pessoas. Eu dizia para as pessoas que eu tinha o cargo, mas que não fazia o expediente. Quer dizer, como eu já te falei no início da entrevista, eu vim aqui para reconhecer este erro. Eu não vim para justificar o erro. Sim. Eu vim para me penitenciar perante a comunidade que sempre me reconheceu como uma pessoa de bem, e eu continuo sendo uma pessoa de bem, para dizer para essas pessoas que eu cometi um deslize. Eu cometi um deslize, como todos cometem, como é do ser humano, é inerente do ser humano errar também, e eu, além de estar pagando do ponto de vista moral, de imagem, de abalo, de constrangimento, que isso é horrível, porque as pessoas te julgam, sim, as pessoas te olham e te emitem uma opinião, muitas pessoas te largam uma piadinha. Isso é terrível para quem não é acostumado a isso. Quem é acostumado, quem é do métier, está tranquilo. Eu não sou acostumado a isso. Eu não sou acostumado com polícia, eu não sou acostumado com sindicância, eu não sou acostumado com denúncia. A minha vida é limpa. Eu trabalho há 27 anos como advogado, sempre de uma forma idônea, honesta, transparente, tanto que a comunidade sempre me reconheceu como uma pessoa com uma votação expressiva. Sim, então, e o advogado do povo também. Como continuarei sendo, então, assim, eu vim aqui para me penitenciar. Eu não quero que as pessoas, ao ouvir os meus argumentos, que são argumentos, como tu disse, de advogado, que tem conhecimento, que tem noção das coisas, que é acostumado à argumentação, a tribunais, não é isso que eu vim fazer aqui. Eu não vim apresentar uma argumentação buscando absolvição. Não, eu vim explicar as coisas como de fato aconteceram, para que as pessoas tenham esse conhecimento, ouçam a minha voz, da minha pessoa, a realidade dos fatos, e que as pessoas aceitem as minhas desculpas. Porque houve um equívoco. Houve um equívoco. Tu reconhece essa parte desde além o do equívoco, além desse constrangimento moral que existe, e eu não fujo dele, porque eu não me escondo, eu continuarei vivendo em Itaqui. Eu tenho vergonha do que aconteceu, evidentemente, porque eu sou um homem de vergonha. Mas eu não posso imaginar que as pessoas vão, por esse episódio, retirar todo o brilho da minha trajetória em Itaqui. Sim. Eu quero ser analisado no contexto da minha história em Itaqui. Que esse fato não deslustre a minha trajetória, a minha imagem e a minha pessoa.